agora o nosso convidado de hoje, gente, já é parceiro, né? O teólogo Léo Rabelo, em que nesse mês de novembro vamos ter 20 ordenações de diáconos permanentes, inclusive o do nosso querido Léo, no dia 20. Por isso, hoje queremos falar sobre esse assunto. O que significa ser diácono permanente, você sabe? Vamos lá saber. Que alegria, mais uma vez, bom demais, né? Gente? Estar sempre aqui com vocês. Eu falei que eu vou sentar nesse sofá aqui e curtir o momento, porque a nossa vida está tão corrida, né? Não é, que a gente Léo? senta aqui, a gente respira um pouquinho e bate papo. Que bom isso, né? Desliga Bater o papo. telefone, fica que ninguém vai chamar a gente nesse mesmo. momento, pelo menos. Isso aí. Léo, então eu queria, assim, primeira coisa para as pessoas que não sabem, né? O que é o diácono, o que é diaconato e o que é diaconato permanente? Beleza. O diaconato, né? Ele é o primeiro grau do sacramento da ordem. Então, a gente tem 3 graus, que é o diaconato, o presbiterato, que é o padre, e o episcopato, que é o bispo. Então, cardeal não é ordenado, ele é sagrado bispo, né? Tem a sagração do bispo, do cardeal, porque é um título. Monsenhor também é um título. Também é um título. E o Papa, né? Ele é eleito Papa, ele não é ordenado Papa. A ordenação só existe em 3 graus. O diácono, o padre e o bispo. Né? Então, quando alguém é ordenado diácono, ele deixa de ser leigo. E ordenou diácono, para sempre ele será um ministro ordenado. Né? Dali, ele pode ser o diácono transitório ou o diácono permanente. Mas o diácono transitório e o permanente é o mesmo diácono. A diferença é que um é permanente, né? E esse que é permanente, se ele for casado antes, ele continua casado ali e se ordena diácono, então vai ser um diácono casado. Ele tem o que a gente chama de dupla sacramentalidade. O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. E ali ele fica, ele não pode ser ordenado depois presbítero. E tem o diácono transitório, que são aqueles que vão ser sacerdote, né, ser ordenado padre depois. Durante muito tempo, só existia, inclusive na Arquidiocese de Belo Horizonte e no Brasil, apenas o diácono transitório. E aí, respondendo também a um apelo do Concílio Vaticano II, se resgatou isso. Com Dom Valmor, isso cresceu de maneira muito grande. Dom Valmor tem um carinho muito grande pelos diáconos permanentes aqui da nossa arquidiocese. E aí, então, tem essa grande força para a igreja, que é o diaconato permanente. Então, tem o diácono transitório e o permanente. O permanente, como eu já disse, ele, se for casado antes, ele, então, ali pode ser ordenado. Se ele não for casado, tem gente que vai ordenar conosco, nós temos 2, um já é viúvo e vai ordenar. Depois que ordena, não se casa mais, não pode. Né? E um que é celibatário. Ele não é casado, nunca foi e quer ser diácono. E não quer ser sacerdote. Não quer ser padre. Eu falei com ele, mas meu amigo, você pode ser padre. Não, não quero, eu quero ser diácono. Então isso que é muito bonito. Tem gente que acha que o diácono é um mini padre, né? Aquele que está lá no altar, ele tem uma estola, ele também às vezes pode usar o clergyman. Clergyman é uma palavra em inglês, clergyman, que significa homem do clero, né? Por isso que o diácono também usa, claro, em algumas ocasiões, não sempre. E aí eu falei com ele, mas é a vocação para ser diácono, ele quer ser este diácono, servidor. Lá na frente, caso um dia ele queira, ele pode também ter a opção, como ele é celibatário, de ser ordenado padre. Mas casar ele não pode. Se ele quiser casar, ele tem que se retirar do diaconato? Não, a ordenação ela não é tirada, né? Então nunca mais pode. A gente, inclusive, faz uma carta de próprio punho lá para Dom Valmor, todo um processo canônico, né? Eles, inclusive, no dia da ordenação, eles vão responder uma pergunta a mais que nós. Nós vamos responder para Dom Valmor algumas perguntas que ele vai nos fazer. Vocês aceitam, querem dedicar a vida à igreja, a obediência a mim, tudo isso. E para eles vai perguntar, vocês como celibatários, querem ser celibatários para sempre? Sim, isso é fato. Tanto é que o diácono casado, depois que ele estiver como diácono, se ele ficar viúvo, ele não pode casar mais. Ou ele continua diácono para sempre, ali como celibatário, solteiro, né? Ou ele pode também ser ordenado padre, se assim for desejo, se assim a arquidiocese aceitar. Mas e se assim, ainda contudo, todavia, entretanto, eles resolverem que desistiram de ser, alguma coisa aconteceu, eles precisam de uma autorização no Vaticano, é isso? É como acontece com aqueles que são padres, que deixam, querem casar. Que querem casar, então existe uma autorização que vem do Vaticano, mas mesmo assim,
existe uma carta, até uma regra de conduta, como ele deve fazer a partir daquele momento, a vivência dele na igreja, né? Então, é algo muito, muito trabalhoso e demorado para conseguir. Então, o que acontece, o normal é que, de fato, pensa bem se você quer. Eu acho que a gente está aí, a gente tem um tempo, Moninha, eu tenho 5 anos que eu estou nesse discernimento, exatamente, né? A gente estuda, muito tempo, né, Para ser padre também são pelo menos aí, uns 8 anos, então a gente tem muito tempo. Ninguém amarrou uma corda no nosso pescoço dizendo, vai lá ordenar, exatamente. Você é obrigado. Não, eu estou porque eu aceitei, a minha esposa precisou dar uma carta também aceitando, porque o diácono permanente, ele ordena junto com a esposa. Claro, ela não se ordena, quem ordena é o homem, mas ela dá o aval dela também, né? Se ela não der o aval... Então, é muito legal, porque enquanto você fala, eu lembro daquela frase, né? Abraçando livremente a paixão. Exatamente. Abraçando livremente o diaconato, né? É muito bonito isso. É bonito demais, é uma vocação muito forte. É forte. E a igreja mesmo. precisa, viu? Não sei se vocês sabem, 70% das comunidades paroquiais do Brasil, nós estamos falando de 70%, não tem padre. Que dó, é muita coisa. Não tem padre. Então, o diácono, claro, ele não é um padre, mas ele pode ajudar com o sacramento do batismo, ele pode ajudar com o sacramento do matrimônio, ele ajuda nas exéquias, ele pode fazer uma celebração da palavra, porque o diácono, ele é o homem da palavra, né? O Dom Valmor coloca na nossa mão, né, no momento da ordenação, o evangeliário. Porque nós somos aqueles que proclamam a palavra, né? Por isso é muito importante. Então, a gente pode fazer e ajudar muito em muitas comunidades. Claro, também ajudar nas periferias, onde a igreja não consegue. Dom Valmor pede muito isso, que o diácono possa ser a Igreja Católica de Belo Horizonte indo nas periferias e nas vilas e favelas que não tem a presença da igreja lá. É muito bacana isso. Sabe que a gente teve uma experiência na casa de Paulo de Tarso, lá na Turquia. Tem um convento lá das freirinhas que elas andam todo domingo 60 quilômetros para participar de uma celebração eucarística. Então, quando a gente parou lá e o padre falou, vamos celebrar uma missa aqui, porque elas não têm missa, você tem que ver a alegria dessas freiras de ter uma missa ali naquele lugar para elas, porque elas, para poder participar de uma celebração, elas tinham que viajar. Então, realmente, a gente precisa dos diáconos, sim, para nos entregar Jesus na nossa mão, trazer para a gente. Léo, me conta sobre essa ordenação, então, que vai acontecer agora no dia 20. Nós somos, na verdade, 21, né, que seremos ordenados, 21 pessoas, 21 homens, e Dom Valmor dividiu em 3 grupos. Eu achei um carinho muito grande da parte dele, porque é uma celebração demorada, né? Então, para que a gente tenha 7 no dia 13 agora, dia 13, 7 no dia 20 e 7 no dia 27. Para que a gente tenha uma ordenação com menos pessoas em cada dia, para poder aproveitar melhor, né? Porque uma ordenação com muitos acaba ficando muito, muito longa. E estamos aí em preparação já há um bom tempo. Eu já tinha feito teologia, já tinha estudado teologia anteriormente ao meu desejo de ser diácono. Quando eu era muito novo, ainda na época do nosso cardeal Dom Serafim, eu fiquei sabendo que existia essa possibilidade do diaconato, eu devia ter 19, 20 anos. Eu falei, que bacana, acho que um dia eu quero ser, porque eu já participo da igreja há muitos anos. E aí eu desisti, porque também em Belo Horizonte não tinha, né? Depois é que veio a ser implantado aqui. E aí eu também nem pensei, porque depois que a gente fica mais velho, né, a gente já está com tanto compromisso, você não vou assumir mais uma coisa, não. E o meu grande medo, isso é importante falar, é que o diaconato vai tomar meu tempo. Eu que já viajo muito, eu tenho meu trabalho, isso vai ser difícil para mim. E é muito bonito a gente entender que o diaconato, ele segue uma seguinte linha. Em primeiro lugar está a família. Então, se eu tiver um compromisso do diaconato, mas eu tenho um compromisso familiar, o compromisso do familiar é em primeiro lugar. Em segundo lugar é o trabalho, porque o diácono, a gente não ganha nada. Vou celebrar lá, vai assistir um casamento, a gente não fala celebrar casamento, fala assistir o matrimônio, né? Porque o diácono, ele é a testemunha oficial da igreja para aquele matrimônio. Então, eu não posso chegar e cobrar um valor. E se fizer isso, dá até problema. Por quê? Porque eu tenho o meu trabalho. Senão, acaba que o diaconato pode até virar um cabide de emprego, de pessoas que não conseguiram, um emprego, então vou lá ser diácono porque eu vou ganhar dinheiro fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Claro, quem dá uma ajuda de custo aqui, outra coisa ali é diferente. Então, eu tenho o meu trabalho e o diácono, ele faz livre, né, em doação mesmo. E em terceiro lugar, né, então é a família, é o trabalho, o diaconato. Então, se eu tenho um compromisso de trabalho, eu também não posso assumir alguma coisa que
alguma comunidade paroquial me pedir. Então, entendendo um pouco isso, conversando com outros diáconos, tem o CADIP, né, que é o conselho da nossa formação, o CAD também, que é o Conselho Arquidiocesano de Diáconos e Esposas, aí tem a letra E no final, porque a esposa também entra junto. E aí a gente vai entendendo que é sim possível, não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente acha, agora virou diácono, vai ficar todo final de semana fazendo celebração, fazendo isso. Não, não tem isso. A gente tem a nossa disponibilidade na liberdade, claro, a gente assume um compromisso, é um compromisso. Tenho que fazer aquilo que eu puder fazer. Não vou deixar de ir também por nada. Isso que eu ia falar com você. Você tem esse compromisso. Então, por exemplo, tem uma vila que não tem a igreja lá e que não tem sacerdote lá. Então, você vai ter um compromisso de todo domingo estar lá, é isso? Existe uma provisão, que é o que a gente chama, né? Que o Dom Valmor nos passa. A sua provisão, Léo, vai ser a vila tal, em algum lugar. Então, lá eu irei ajudar. Que seria como se fosse a sua região episcopal. Vai ser mais ou menos próximo de onde a pessoa mora, claro, até por questões de logística, mas é um lugar que eu irei atender, irei ajudar em todos esses sacramentos que a gente pode ajudar dentro daquela vila e em outras ações sociais também. Então, o compromisso lá, se vai ser todo domingo, se vai ser todo sábado, se vai ser domingo sim, domingo não, isso vai ser definido de acordo com a paróquia que atende, porque essas vilas têm uma paróquia que atendem lá. Então, a gente está junto com um padre ali. Da necessidade daquela paróquia. O diácono, ele é subordinado apenas ao bispo. E é muito importante isso. Então, tanto é que eles pedem, quando você vai entrar para o diaconato, se você está participando de uma pastoral na sua paróquia, se você coordena, eu mesmo coordeno o meu grupo de oração lá, eu já tenho que virar para o padre e dizer, preciso sair dessa coordenação. Você não pode estar com 2 atribuições. Não posso porque eu sou ligado ao bispo. Claro, eu posso ajudar da mesma maneira, posso continuar ajudando na paróquia, naquela pastoral, ou naquele grupo de oração, ou enfim, onde for, mas eu não posso assumir posição de coordenação. Claro, se existe uma necessidade vinda do bispo e tudo mais, mas o que o Conselho dos Diáconos nos pede é isso, é que a gente não assuma. Por quê? Porque eu preciso estar livre para atender as necessidades que o bispo me coloca. Bacana. É muito interessante. Isso é muito legal porque não sobrecarrega, né, Léo? Porque a pessoa, quando está cansada, ela não ama. E quem não ama não consegue servir bem ao Senhor através desse trabalho, dessa diaconia, vamos dizer assim. É verdade. E realmente é isso, a gente precisa estar disponível, né? A palavra diaconato, ela vem de serviço. E é muito bonito, né? Quando a gente olha a estola do padre, são 2, né? Que é uma só, mas ela faz esse movimento, porque é um movimento que leva ao céu. E a do diácono, que passa aqui no coração, né? Ela é lateral, essa lateralidade que lembra esse trabalho, né, do diaconato na fraternidade. Não que o padre não faça, porque o padre passou pelo diaconato, então ele é diácono por excelência, né? Mas o diácono, ele tem isso como forte. 3 pontos principais do diácono. Ele é o ministro da palavra, porque a gente serve ali na palavra também, é o ministro do altar, a gente serve no altar, e ele é o ministro da caridade. Então a gente sempre fala esses 3 pilares do diaconato: caridade, altar e palavra. Ele é evangelizador, né? Então, nessa caridade é muito forte aqui em Belo Horizonte, pede-se que o diácono ele assuma mesmo uma vila, ele assuma uma comunidade dessa carente que possa estar precisando na caridade mesmo. Então, é muito bonito e a gente tem que viver esses 3 elementos. E é uma coisa bonita, né, que fala, você já percebeu que quando tem uma missa com o diácono, pode estar o Papa celebrando, quem vai ler o Evangelho é o diácono? É porque ele é consagrado para isso, para a proclamação do Evangelho. Mas mais do que isso, é porque ele é o ministro da caridade. E só quem faz caridade proclama melhor o Evangelho. Volto a dizer, não que o Papa não faça, não que o padre não faça, é porque eles são diáconos por excelência. Né? A gente não perde a ordem do diaconato. Quando ele é ordenado padre, ele continua ali com a ordem dele e ele tem uma segundo grau da ordem. Então é muito bonito. Então a gente proclama o Evangelho porque a gente vive o Evangelho na nossa vida através da caridade. Maravilhoso isso, Léo. Quando que a igreja começa com essa história de diaconato? Você sabe falar? O diácono a gente já tem desde do Atos dos Apóstolos, né? Quando tem a eleição lá, né, dos diáconos. Por quê? A gente tinha a nossa igreja apostólica, então os apóstolos são os bispos. E eles começaram a ter que sair para evangelizar em outros lugares e a comunidade estava precisando para cuidar na parte da caridade, inclusive, das viúvas, dos pobres, dos órfãos e tudo aquilo. Então,
vamos ali eleger. Então, elegeram homens, e é bonito que lá na palavra de Deus fala que homens de boa índole, e isso a gente vive hoje. Para eu ser diácono, eu precisei de uma carta do meu padre, mas uma carta assinada por todo o conselho paroquial, 20, 30 assinaturas, para pessoas dizerem, olha, o Léo é um homem de boa fé aqui da nossa comunidade, a gente conhece, a gente aprova que ele seja diácono. Então, não é essa, eu quero ser diácono e eu vou. Não, você tem que ter uma paróquia que assine... Por trás de você. Né, por trás de você. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Então, desde o início da igreja, a gente tinha diáconos. E é interessante porque no início mesmo ali, a gente tinha os bispos, que são os apóstolos, e os diáconos. O padre ainda nem ali tinha no começo, mas ele veio depois também, claro, através da necessidade. E aí, ao longo, a igreja sempre usou os diáconos. Durante um tempo, ele ficou apenas o diácono transitório, como eu falei. Aí depois, até com o Concílio Vaticano, se retomou a questão do diaconato permanente. É muito bonito porque, como casal, a gente pode ser um grande testemunho para as pessoas de sermos homens de fé, atuantes na igreja, homens do altar e, ao mesmo tempo, homens casados, né? Essa família que é um grande testemunho, que na carta, na encíclica de Papa Francisco, Amoris Letícia, fala como é importante que os casais hoje deem bons testemunhos do matrimônio, porque o matrimônio, né, Moninha, está tão deturpado hoje, as pessoas fazem piadinha, né? Ai, meus pêsames, casou, se não der certo, né? separa, é isso aí. Então, a gente, enquanto casal, enquanto família, a gente dá o testemunho, vale a pena casar, vale a pena viver um matrimônio santo e bonito. E o diácono, ele traz muito forte isso. Ô, Léo, e o diaconato vai te fazer um pai e um esposo melhor, e a sua experiência na família te faz um diácono melhor, que vai entender os problemas das famílias, porque você vive na sua casa também. Sim, isso, né? A gente pode também estar numa pastoral de escuta, numa paróquia, ajudando nesse sentido, né? Como eu disse, o diácono, ele não faz confissão, né? Mas o diácono, ele pode estar abençoando. Ele não dá o perdão, mas ele pode escutar. Ele pode orar, ele pode escutar e orar pela pessoa. Com certeza. Né? E uma dúvida que as pessoas têm, né? O diácono, ele pode abençoar, né? Como a gente abençoa as alianças no casamento, ele abençoa, enfim, ele é o ministro da bênção. E é muito bonito isso. É a mesma bênção que o diácono dá, é a bênção que o sacerdote dá, porque a gente é ungido para isso. Então, é muito bonito. Por isso que as pessoas encontram um diácono e falam sua bênção, aí a gente fala, Deus abençoe. Vai ser estranho, né? Assim, e aquela bênção final também sacerdotal, não? A bênção final, quando a gente faz a celebração da palavra, o diácono, ele pode fazer. Quando um leigo faz a celebração da palavra, ele fala, o Senhor esteja conosco. E ele Deus nos abençoe em nome do Pai e do Filho. O diácono fala, como padre, o Senhor esteja convosco, e ele pode fazer Deus os abençoe em nome do Pai. Ele dá a bênção. Maravilha! Gente, então é assim, a próxima vez que o Léo vier aqui, nós já vamos pedir bênção para ele. Ele já vai nos abençoar, olha que coisa maravilhosa. Léo, o tempo aqui já correu, já estão mandando eu terrar aqui. Léo, suas considerações finais, suas redes sociais, né? Vamos divulgar. Léo é cantor, gente. Léo faz show, @LeoDominus, é o Instagram. Na próxima vez que ele vier também, ele vai cantar, porque também não vão trazer ele para cantar. Entra no YouTube dele, Léo Dominus Oficial. Léo, compositor, cantor e compositor de muita música, gente. Léo já cantou lá na Jornada Mundial da Juventude com o Papa. É muito bacana, Léo. Suas considerações finais. Agradecer e pedir oração por vocês e dizer, olha, se você ouviu um pouco essa conversa, você que é homem, está aí, quem sabe Deus tocou no seu coração, procure. Nós temos encontros vocacionais sem compromisso nenhum. Vai lá para ver qual é. Vai lá para ver o que, sabe, Deus toca o seu coração. Existe um processo de caminhada. Ninguém que entra no processo para poder conhecer vai chegar lá e é obrigado a ordenar. Não, você, até agora, no dia 19, um dia antes, eu posso dizer, não quero mais. Porque é opção, é livre, né? A gente pode ter essa opção. Então, venha conhecer, faça parte um pouco desse nosso corpo diaconal da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é muito lindo. Maravilhoso. Léo, muito obrigada mais uma vez. E a próxima vez vai vir o diácono conosco. Isso aí.